Olá pessoal, que saudade de vocês. Eu sei que esta não é a forma como nós gostaríamos de estar nos comunicando. Sei que nós gostaríamos todos de estar aqui na escola, presencialmente, convivendo como nós tínhamos o costume. Sei que esta também é uma realidade que nós vamos passar, não é para sempre. Logo, Deus abençoe, nós vamos estar de volta à nossa rotina, vamos estar de volta à escola, naquela correria, naquela agitação, naquela normalidade que nós tínhamos antes. Eu sei que a gente fica meio impaciente, meio apreensivo com tudo isso, mas tenha fé, Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer para vocês que nós estamos sentindo muita falta, muita saudade de vocês, e tão logo essas coisas passem, nós estaremos juntos, ok? Quero deixar para vocês um versículo muito bacana que está lá no Salmo 37, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então vamos entregar o nosso caminho nesse momento nas mãos de Deus, vamos descansar, confiar que ele está cuidando de todos nós. Vamos ter aqueles cuidados que são recomendados para que a gente possa ter saúde, e quando tudo normalizar, quando as coisas estiverem controladas, aí sim nós voltaremos para cá. Por hora nós vamos retomando então os nossos estudos. Eu gostaria, nessa primeira aula interativa que nós estamos tendo, melhor dizendo, nós vamos retomar alguns conceitos importantes que nós já vimos ano passado, mas que eu quero reforçar com vocês para que a gente possa consolidar. Eles serão importantes naquilo que nós vamos estar estudando ao longo deste ano, e eu quero que vocês tenham isso muito claro, que fique isso bem registrado para vocês, tá bom? Então eu vou falar hoje para vocês sobre o que é religião, sobre o que é religiosidade, sobre o que são as organizações religiosas e quem são os líderes religiosos. Bacana? Então vamos começar pela religião. O que é religião? Então a palavra religião, ela vem do latim religare, e significa religar o homem a Deus. É algo que estava desconectado e que foi conectado. Um exemplo muito simples para facilitar esse entendimento para vocês: imagine aí o seu celular que ficou desconectado da internet. Você estava lá, de repente, assistindo a um vídeo, jogando alguma coisa lá no celular e, sem perceber, ficou sem conexão com a internet. O que aconteceu? Se você estava jogando online, se você estava assistindo online ao vídeo, certamente que você perdeu a conexão. Parou naquele momento o jogo, parou o vídeo, você desligou-se daquilo que você estava fazendo. Então a religião é o ato de conectar de novo. É o momento em que aquilo que estava separado, longe, desconectado, é conectado novamente. Então, a palavra religião, ela foi usada nesse contexto religioso, essa ideia de religar, porque a religião, ela tem essa pretensão importante, que é de religar o homem que está afastado de Deus, de novo com o seu Criador. E as religiões, as mais diferentes religiões, têm o seu caminho para cumprir essa ideia de religar o homem a Deus. O cristianismo estabelece um meio, um caminho para que o homem que está separado, afastado de Deus por causa dos seus pecados, possa de novo estar em conexão com o seu Criador. E qual é o meio que o cristianismo pensou para isso, que o cristianismo ensina para isso? Que Jesus veio nos mostrar esse caminho, que é Ele mesmo. O caminho é a vida de Jesus e a sua morte vicária por nós na cruz, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É através do sangue de Jesus, da morte de Cristo na cruz, da sua ressurreição, que hoje nós temos paz com Deus e somos reconciliados. Poderíamos dizer, somos reconectados com Deus, ok? As outras religiões também têm o seu meio. O judaísmo ensina que para que a pessoa possa estar reconectada com Deus, estar em paz com Deus, ela precisa cumprir a lei de Moisés, cumprir lá os mandamentos que estão escritos lá no livro da lei. O islamismo ensina também que você tem que seguir o Alcorão, cumprir as práticas religiosas determinadas lá no livro sagrado deles. As religiões politeístas, que nós falaremos também sobre elas depois, essas religiões, elas também têm os seus meios, elas têm a sua forma, elas têm a sua percepção do que o homem precisa fazer para estar conectado com o seu Criador. Pessoal, pensa numa coisa: todas as religiões do mundo, as que já existiram e as que existem hoje,
elas têm uma percepção, elas têm uma noção muito clara de que as pessoas elas estão separadas de Deus, que algo aconteceu e que rompeu uma comunhão, uma conexão que nós tínhamos com Deus, certo? O cristianismo chama isso de pecado. As outras religiões podem dar outros nomes para esse fenômeno que nos separou de Deus, mas eu digo a vocês que as religiões cumprem esse papel, que é de mostrar um meio pelo qual a pessoa pode voltar a estar de novo na presença do seu Criador, na presença do transcendente, na presença de Deus. Isso é religião. Religião vem da ideia de religar, reconectar o homem a Deus. Por isso que religião, quando a gente fala de religião, a gente está falando de duas coisas importantes. Primeiro, que é das crenças, da maneira como a religião entende esse caminho que tem que ser percorrido, o que é preciso, que Deus exige que a pessoa faça, em termos de fé, de convicção. No caso do cristianismo, para ficar claro o que eu quero dizer para vocês, o cristianismo ensina que a pessoa, para estar em paz, estar reconciliado com Deus, ele precisa arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e reconhecer os seus ensinamentos e vivenciá-los. Isso é a parte teórica, é a maneira como a religião ensina, é o que a religião fala sobre esse caminho que precisa ser feito para que haja paz, para que haja reconexão do homem com Deus. Agora, também, essa ideia de religião, ela pode estar relacionada aos atos práticos, aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa deve cumprir enquanto ritual, enquanto maneira de se portar, enquanto maneira de se comportar, para que ela possa então estar vivendo de novo em paz com Deus. Mas essa percepção diferente que eu estou dizendo para vocês, essa percepção mais prática da religião, a gente pode chamar ela também de religiosidade. O que é a religiosidade? Religiosidade são aquilo que a religião propõe como fundamento prático da vida prática da pessoa. Aquilo que a pessoa precisa fazer, cumprir no seu dia a dia, para que ela possa estar em paz com Deus. Isso pode ser ações práticas relativas ao ambiente religioso. Ela precisa ir à igreja, precisa ir à missa, ao culto, ela precisa fazer suas orações, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa evitar determinados comportamentos sociais. Isso é uma percepção prática da religião, que a gente chama de religiosidade. Por isso que quando a gente fala assim, fulano é uma pessoa muito religiosa, o que a gente quer dizer? Que aquela pessoa, ela tem uma convicção religiosa, teórica, mas ela também tem uma vivência prática importante. Ela vive os ensinamentos da religião no seu dia a dia. Ela vai à igreja, ela contribui lá com a igreja da sua forma, ela tem algum ministério, algo que ela realiza na igreja, ela participa do EAC, ela participa do grupo de jovens, ela participa do ministério de louvor. Então aquela pessoa, ela tem uma vida religiosa ativa, ela tem uma prática religiosa. E a pessoa, quanto mais ela é ativa, quanto mais ela tem essa vontade de ser religiosa, menos ela vai se envolver com questões fora da religião. Quanto mais religiosa a pessoa menos ela vai ficar apreendida a assuntos que estão alheios ao universo religioso. Mas, para que fique bem claro, o que é religiosidade? Se eu perguntar depois para vocês, uma atividade, um exercício, uma prova, religiosidade, então, é a maneira como as pessoas vivenciam o dia a dia religioso. É a prática dos ensinamentos religiosos, é a vida prática dos ensinamentos religiosos. A pessoa, ela vive. Como eu disse, ela tem lá uma rotina religiosa. Não importa se ela é da religião que ela seja, da denominação que ela seja. Se ela é católica, ela pode ser religiosa dentro do universo católico. Ela cumpre lá os ensinamentos, cumpre lá a liturgia, o que é ensinado na igreja católica. Ela vai à missa, ela participa do grupo de jovens, ela reza o terço, ela lê a Bíblia, ela tem um comportamento religioso que é condizente com o que é ensinado na religião. Da mesma forma, a pessoa religiosa, a pessoa pode ser religiosa, melhor dizendo, no universo evangélico, protestante. Ela vai ao culto, ela participa da escola bíblica dominical, ela tem lá o grupo de jovens que ela vai, o grupo de senhoras, ela tem
dela lá o hábito de ler a Bíblia, de fazer suas orações. Isso tudo é uma vivência religiosa, ela colocando em prática. Pessoal, vamos deixar uma coisa aqui bem clara, isso é importantíssimo, não para a aula de ensino religioso somente, mas para a vida da gente. Se a pessoa ela quer viver a experiência religiosa, seja na religião que for, no universo católico, protestante ou de outra religião não cristã, se ela quer viver a religião de verdade, ela precisa compreender os ensinamentos religiosos, entender do que se fala na religião, entender o caminho que a religião percorre até chegar até Deus, mas ela precisa também viver o dia a dia prático. Se ela só entender as coisas e não praticar, a religião dela é vã. Ela está perdendo tempo na religião dela porque ela está vivendo uma crença, mas ela não pratica nada, ela não faz por onde. E ela acaba sendo uma pessoa que as atitudes práticas dela, no dia a dia dela, não vão condizer com o que ela crê. Da mesma forma que você tentar praticar algo, mas não estando convicto daquilo que você pratica, também você vai não ter sucesso, você não vai conseguir cumprir aquela religiosidade de forma satisfatória, você vai sentir sempre que todo o ato que você fez ele não foi suficiente para cumprir o que a religião pretende para nós, que é, como eu disse no início, religarmos a Deus. Então, se queremos ser pessoas religiosas, temos que ter uma convicção clara acerca da nossa fé, mas também viver isso na prática, beleza? Agora vamos pensar que a religião, ela é, como eu disse para vocês, esse caminho de chegar até Deus. E o caminho propõe algumas ações práticas, que a gente chama de religiosidade. É a vivência diária das coisas da religião. Porém, nada disso seria bem executado se não houvesse uma organização religiosa. E o que é a organização religiosa? A organização religiosa nada mais é do que um grupo de pessoas que creem numa mesma religião, confessam uma mesma religião, têm uma mesma fé, e essas pessoas se juntam e ali elas vão criar uma organização, vão criar um grupo. Essa organização religiosa pode ser uma igreja católica, protestante. Essa organização religiosa pode ser um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma outra religião que não é cristã, pode ser lá um centro espírita, pode ser lá um centro de umbanda, de candomblé, né? Mas o que marca, o que determina ser uma organização religiosa é esse grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma fé e a partir dali elas começam a criar determinados preceitos que delimitam o caminho dessa organização. Elas criam lá o seu sistema de doutrinas, né? Isso é muito claro. Você vai numa igreja evangélica, por exemplo, X, Y, Z, e lá tem lá, a igreja lá, aqui nós podemos comer carne de porco, aqui não pode comer, aqui você pode usar uma roupa mais comprida, aqui não pode usar um batom, não pode, não é? Da mesma forma, na igreja católica tem certas coisas que são ensinadas, que a pessoa que é religiosa, que compreende a religião, ela não pratica. Por quê? Porque aquele grupo, aquela organização religiosa, ela tem uma norma, ela vai formatar a religião de acordo com a percepção daquele grupo. E essa maneira do grupo vivenciar a religião é própria dele, é do grupo, é da organização religiosa, que é um grupo de pessoas. Pode ser pequeno, pode ser maior. Existem organizações religiosas muito pequenas, de um grupo quase que familiar, mas existem organizações religiosas muito grandes, né, que são de milhares e milhares de pessoas. Não importa se pequeno ou grande, o que importa é a maneira como aquela organização religiosa, aquele grupo de pessoas, vai criar o seu sistema próprio de compreensão da doutrina, da fé, vai criar a sua liturgia. Nós temos aqui na nossa igreja, o culto começa a tal hora e termina a tal hora. Nós temos na nossa igreja tal e tal grupo de interação, de comunhão, grupo de jovens, grupo de senhoras, grupo de homens. Nós temos aqui o EAC, nós temos aqui tal evento. Então, a organização religiosa, ela se preocupa em fazer com que aquele grupo de pessoas tenha uma certa organização, um certo sistema, para que ele possa funcionar de acordo com os ensinamentos e os preceitos práticos daquela religião, ok? Então, nós podemos falar que a organização religiosa são as igrejas, são os grupos que se reúnem em torno de uma determinada religião, podem ser de qualquer religião, podem não, são de qualquer religião.
Se você vai lá num grupo indígena que vive lá na floresta, eles têm a religião deles, que cultua lá elementos da natureza, que tem lá as suas formas de adorar e de manifestar o seu entendimento dessas crenças, que é através dos seus rituais, das suas danças, né, da sua maneira de viver as relações pessoais lá entre eles. E tem também a organização religiosa deles. Tem lá um cacique, tem lá a pessoa que coordena aquele grupo, tem o pajé, que é um líder espiritual, não é verdade? Então, eles têm a organização religiosa. Tem um dia das festividades, em tal lua nós fazemos tal festa. Por quê? Porque é a maneira como aquele grupo encontrou de organizar a sua fé para que ela possa ser funcional a todas aquelas pessoas do grupo. E numa sociedade como a nossa, tão corrida, tão agitada, em que as pessoas têm uma vida muito acelerada, trabalham, estudam, tem tantas coisas para fazer, a organização religiosa cumpre um papel importante, porque ela cria para nós uma doutrina que ela tem uma certa rotina. Agora, gente, isso também vale para a nossa vida, não apenas para a aula de ensino religioso de hoje, mas a organização religiosa, ela não pode nos fazer com que a nossa experiência religiosa ela se torne mecânica, porque se isso acontecer, a nossa fé também ela vai se tornar uma fé fraca, uma fé mecânica, sem uma experiência real, uma experiência que seja profunda para nós. Entende o que eu quero dizer? A organização religiosa ela precisa cumprir o papel de organizar, regimentar, criar lá suas normas das quais nós achamos boas e cumprimos de bom grado, mas essas coisas não podem ser mais importantes do que a nossa fé ou do que aquilo que a religião ensina para nós. Porque se as regras da organização religiosa, se a rotina da organização religiosa, ela tem mais espaço na nossa vida, ela pesa mais do que o que Deus ensina para nós, do que é ensinado através da religião, então nós vamos vivendo sufocados. Mas a organização religiosa ela tem um papel essencial no funcionamento da religião, que é criar um sistema, uma rotina, uma prática religiosa que seja adequada não a uma pessoa só, mas ao grupo. E isso para nós é importante, principalmente nesse tempo que vivemos, como eu disse, tão rápido, tão acelerado. Por último, não menos importante, estão aquelas figuras que estão na organização religiosa e são elas as responsáveis por manter a tradição religiosa, disseminar a fé, organizar de forma prática aquilo que a organização religiosa estabeleceu como sua norma, sua doutrina, sua crença, sua liturgia, que são os líderes religiosos. Quem são essas figuras importantes? Os líderes religiosos são aquelas pessoas escolhidas dentro da organização religiosa, que têm um perfil de liderança, que possam ser pessoas tradicionais, carismáticas, pessoas que tenham um entendimento acerca da doutrina religiosa daquela organização e que possam comunicar isso aos outros. O líder é aquela pessoa que está à frente da organização, ele preside a organização religiosa e ele é o que vai ensinar aos outros, transmitir aos outros de forma clara quais são os preceitos da religião, da vivência prática da religião e da organização religiosa. São líderes religiosos dentro do universo católico, por exemplo, o Papa, os padres, os diáconos, pessoas que estão dentro da igreja e que ocupam uma liderança e elas nos dão uma direção, para onde nós vamos, como que vamos fazer tal coisa. Tem uma festividade aqui na igreja, um evento na igreja, como é que vai ser? Quem vai organizar o quê? Precisa de um líder. E o líder é aquela pessoa que se põe à frente, compreendendo o que é a religião, os ensinamentos religiosos, para que o grupo possa realizar as tarefas de forma a não contrariar os ensinamentos religiosos. A mesma coisa acontece também no universo evangélico. Se nós pensarmos lá na igreja evangélica, lá tem um pastor, lá tem um bispo, lá tem um ancião, não é? E essas pessoas, elas estão lá também para direcionar a maneira como aquela igreja, aquele grupo que tenha uma religião e uma vivência religiosa, possam fazer de forma que seja harmônica com o ensinamento religioso. E lá eles vão estabelecer os horários, os dias de culto para que aquela igreja funcione, não é assim? Eles vão organizar os grupos da igreja, supervisionar essas tarefas que são realizadas, vão motivar a igreja a cumprir uma missão
e essa missão ela vai sendo executada, acompanhada, supervisionada, direcionada pelo líder. Também isso é presente em todas as outras religiões. Essa figura do líder é aquele que mantém a conexão ao longo do tempo entre o que é o início da religião, né, os seus ensinamentos iniciais, e aquilo que vai acontecendo ao longo do tempo. No cristianismo, para ficar claro o que eu quero dizer, o nosso líder maior, Jesus, ele viveu há 2000 anos atrás. Ele ensinou para um grupo de 12 pessoas, depois de 70, depois de tantas outras que reuniam-se ao seu redor para ouvir seus ensinamentos, para serem curadas por ele. E Jesus, então, preparou aquelas pessoas, para que os seus 12 apóstolos principalmente, para que elas pudessem, quando ele não estivesse mais entre nós, elas pudessem dar sequência aos seus ensinamentos. Então, um líder, Jesus, veio estabelecer uma religião, e ele fez. E ele deixou pessoas, líderes, seus apóstolos, 12, aptos a ensinar aos outros aquilo que ele havia ensinado para eles. E esses homens, 12 apóstolos, transmitiram esse conhecimento para outros, que são chamados pais da igreja, né? E esses transmitiram para outros e para outros e para outros ao longo do tempo, e chegou essa mensagem até nós hoje, no século 21. E hoje nós temos também os nossos líderes religiosos, que estão preocupados em ensinar-nos aqueles mandamentos, aqueles ensinamentos, aquilo que Jesus transmitiu lá atrás para os seus apóstolos, para que nós depois pudéssemos transmitir isso para a próxima geração. Então, esta é a figura do líder. Ele é uma figura carismática, uma figura respeitada entre todos, tradicional, que tenha um comprometimento muito grande com a religião e com os ensinamentos religiosos. E, muito especialmente, que possa ser uma pessoa religiosa. Ele tem que viver na prática a religião. Afinal, ele é um modelo. Serve para que as pessoas olhem para ele e falem: olha, eu preciso cumprir a religião como o meu líder cumpre. Ok? Então, esses 4 elementos, nós já vimos eles assim, passadamente no ano anterior. E agora nós vamos reforçar para que vocês possam, ao longo desse ano, do 7º ano, vocês possam estar acostumados com esses conceitos, porque eles vão fazer parte das nossas discussões ao longo deste ano, beleza? Então eu vou deixar para vocês lá no Google Classroom uma atividade sobre esta aula de hoje. Eu quero que vocês façam, beleza? Professor, eu posso fazer a atividade, copiar a atividade no caderno, tem que imprimir? Se você puder imprimir a atividade, você copia suas respostas. Se você não puder imprimir, não tem recurso para imprimir, não tem condições de imprimir, tudo bem, você copia a pergunta e a resposta para manter o seu caderno bem organizado, para que quando a gente voltar, e vai ser logo, se Deus quiser, a gente possa olhar o seu material e está tudo ok, beleza? Quero deixar um abraço bem forte para vocês e dizer que nós estamos sentindo falta, eu estou sentindo muita saudade de vocês, e espero que tão logo tudo isso passe e a gente possa estar juntos de novo. Forte abraço para vocês. Valeu, pessoal!